Olá, hoje nós da comissão da Feira de Profissões do Desmistifica convidamos aqui o professor Dão, que começou a integrar esse ano passado, a equipe de professores do curso de Biotecnologia integrado ao ensino médio, e ele vai falar um pouco, a gente vai perguntar, você vai falar mais você do que a gente, Uhum. sobre a área, assim, a profissão mesmo. Bom dia, Dom. Bom dia, Samuel, Rander, Igor, Camila. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite que vocês fizeram. Eu fico bastante feliz por vocês terem convidado. Eu agradeço bastante o espaço para falar um pouquinho dessa área. Eu gosto bastante. E também de parabenizar pela arte que vocês fazem, porque realmente a divulgação científica, ela também é uma arte. E, infelizmente, a gente está passando por um período muito turbulento e isso contribui muito, eu acho que como a sociedade como um todo. E o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom e meus parabéns por isso, tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece também você ter aceitado participar aqui. Imagino, é um prazer. Bom, primeiramente, por que você escolheu a biotecnologia? Então, eu comecei assim com a parte de biotecnologia mesmo, porque eu sempre, quando eu era muito novo, assim, a gente tinha, minha mãe comprava muito um pouquinho de revista científica, assim, porque ela sempre habituava a gente a ler e eu pegava muito, ela comprava, embora não tinha muita, a gente não tinha muita condição na época, minha mãe sempre comprava umas revistas de divulgação científica que hoje nem é tão mais assim, como por exemplo Super Interessante, tinha Galileu na época. E isso eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha visto uma reportagem que eles estavam começando a produzir, acho que anticorpo monoclonal, e isso era em 2000 e pouco, e era uma tecnologia bem nova e todo mundo estava bem interessante. E eu comecei a ver, aí tinha umas figuras bem bonitas assim, mostrando os pesquisadores assim no que eles trabalhavam, tinham algumas entrevistas. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E eu sempre adorei muito pesquisa, sempre fui muito fascinado com tentar entender o porquê de funcionar as coisas. Eu sempre queria alguma coisa que mexesse além da biologia, que fosse um pouquinho mais além. E geralmente eu não encontrava, principalmente quando foi passando para o ensino médio. Infelizmente não tinha. Isso era em que 2000, quando eu fui para o ensino médio era 2005, 2006. Então, falava-se um pouco de biotecnologia, mas aqui era muito abafado ainda. Então, ainda mais com toda a pressão que tem um pouco, tem que passar no vestibular, tem que focar na área. Eu me lembro que lá no primeiro, no segundo, terceiro ano, eu tinha esquecido o que eu queria, o que era biotecnologia, e porque não tinha muito curso, nem na época. E eu fui tentando, eu só lembrava que tinha bastante parte com biologia, parte com química. Aí, na época, assim, eu vi que abriu o curso de biotecnologia na UF e aí me lembrou, eu fui pesquisar um pouquinho mais, aí eu lembrei, é isso mesmo que eu quero e foi basicamente nisso, assim, que eu entrei na área. Hum, que você, como é que é o curso? Uhum. É, como é que é o mercado, Uhum. as áreas de estudo? Pode falar um pouco dessa Sim. parte, sim. Então, ó, a biotecnologia, o que ela sempre assim, me atraiu muito é que ela é muito abrangente. Então, lembra até que o pessoal da biologia, na época, chamava biotecnologia de subcurso, essas coisas assim, o pessoal que sempre fica implicando na faculdade. Mas, assim, a biotecnologia, ela abrange tanta área, te dá tanta diversidade, que é um leque muito grande de opções para você trabalhar. Tanto é que, por exemplo, na faculdade, eu, sempre tentei passar um pouco por todas as áreas que tinha ali disponíveis. Que eu primeiro comecei a mexer na parte de pesquisa com câncer, depois eu fui para melhoramento vegetal, depois eu acabei na parte de fermentação com alimentos. Então, é uma área assim que abrange tanto, é um leque tão grande que realmente eu acho bastante inovador. E a gente está vendo muito, principalmente nessa época,
com toda essa pandemia e o avanço que a biotecnologia trouxe, não só para a área assim, industrial, mas também para a área da saúde. E que a gente vê também, por exemplo, expandindo muito, além junto com o trabalho de vocês, a gente tem muitos pesquisadores da área de biotecnologia que estão trabalhando e estão auxiliando bastante na parte de divulgação científica, que isso auxilia muito. Então, assim, a biotecnologia, para mim, ela sempre me encantou por conta desse grande leque que a gente vai. Por exemplo, no curso que eu fui, ele foi a primeira turma. Quando eu fui na faculdade em Uberlândia, ela foi a primeira turma. Então, a gente assim ainda estava moldando muito o curso, porque pegou um pouquinho das componentes curriculares que tinham em outros cursos, em outras faculdades. Que, se não me engano, o curso de Uberlândia, ele baseou bastante o currículo e as disciplinas da Federal da Bahia. Então, a gente teve muito, por ser assim, muito abrangente, a gente teve muito de tudo. Então, às vezes, a gente ficava um pouco perdido, porque tinha a parte de alimentos, tinha a parte de química analítica, tinha a parte de melhoramento vegetal, melhoramento animal. Só que assim, não tinha muito enfoque, justamente porque a área é muito grande. Então, a gente ficou um pouco perdido, pelo menos eu tinha ficado bastante, assim, justamente por isso, por ser algo tão abrangente. E, querendo ou não, a gente sempre quer um pouco de tudo, experimentar um pouco de tudo, e parece que o tempo que foi da faculdade não foi suficiente. Aí, por isso que a gente acabou, assim, focando um pouquinho mais. Eu sempre utilizei, sempre gostei muito do tempo que eu tinha na faculdade justamente para poder explorar isso que tinha. Então, acho que desde o segundo ano, do primeiro ano da faculdade, no segundo semestre, eu comecei já a tentar procurar iniciação científica, ou então fazer algum estágiozinho só para poder estar acompanhando, poder conhecer um pouco do ambiente de laboratório. E esse contato que eu tive, com os professores com que eu tive contato, isso realmente expandiu muito a minha visão. Eu pude ver que a biotecnologia não era só o que eu pensava assim na época, não era só essa parte investigativa, isso também tem uma aplicação industrial, comercial muito grande. Que nem você falou do mercado, eu vejo que a biotecnologia está expandindo muito, muito mesmo. Aqui no Brasil, ela é a área prioritária, se eu não me engano, acho que desde 2013 ou um pouco antes. Infelizmente, a gente não está tendo, de uma forma assim, geral, que a gente possa falar, um ambiente que incentive, ou então que promova tanto essa evolução, né, da indústria em geral, assim, principalmente na parte de tecnologia. Mas, assim, de um termos total, a visão do papel da biotecnologia nas empresas que já existem, também nas que estão criando, está começando a expandir um pouco mais. Só para você ter noção, na época que eu fui tentar um estágio em uma indústria, eles falaram que, assim, era na parte de melhoramento vegetal. Eles falaram assim, olha, nem precisa mandar, a gente quer agrônomo, o currículo de vocês não tem nenhuma aplicação aqui com a gente, o que vocês têm de disciplina que não encaixa aqui, e simplesmente nem sequer olharam o currículo na época que eu mandei. Eu lembro que um ano depois, ou 6 meses depois, a outra turma começou a mandar para lá também. Só que nessa época, quem estava fazendo a seleção era, se eu não me engano, uma pessoa, um responsável, acho que dos Estados Unidos, que era uma empresa multinacional. E quando chegou, ele estava fazendo entrevista para as pessoas do estágio, estava acompanhando tudo, a movimentação ali na empresa. E quando ele viu que tinha pessoas formadas em biotecnologia, ele falou, por que vocês não estão contratando? Por que vocês não estão chamando essas pessoas? Aí falou assim, não, por causa que a gente aqui trabalha com agronomia. Ele falou assim, não, vocês trabalham com biotecnologia.
Vocês não trabalham só com agronomia. Vocês estão fazendo aqui, agronomia também é uma ferramenta, a biotecnologia é uma ferramenta que a gente usa ainda mais para o treinamento vegetal. E aí que eles começaram a enxergar que o que eles faziam era biotecnologia e que começou a ganhar um certo espaço, assim. Mas hoje em dia a gente começa a ver a biotecnologia em tudo, e eu acho que toda a situação, toda a contribuição que a área deu, principalmente nessa parte da pandemia, isso ajudou a mostrar o quão impactante é e o quão importante ela é. Mas, assim, eu acho que, num termo geral, em termos, principalmente na área de industrial, na parte... Se você quiser voltar para a parte industrial, está tendo uma expansão bem grande de empresas que estão trabalhando com biotecnologia, que estão buscando profissionais formados em biotecnologia. E também a gente sempre tem a opção, e também a parte da pesquisa, a parte de ensino. Então, a biotecnologia está expandindo bem, ela tem um leque muito grande, como eu falei, para todas as áreas, assim, e é quase como se fosse para o gosto de todo mundo. E por que você escolheu vir para a docência de biotecnologia? Então, eu vim na docência, assim, por causa que eu sempre gostei bastante de investigar um pouquinho, saber um pouco da onde vêm as coisas, porque, assim, durante a minha época de faculdade, todos os professores que eu tive, acho que no mestrado e no doutorado também, nenhum professor era, de fato, formado em biotecnologia. Eles eram ou biólogos, ou engenheiros de alimentos, ou professores de engenharia química, mas não tinha um biotecnólogo, nunca teve. Só que eu sempre tentei entender um pouquinho por trás das coisas, o porquê que vinha, mas sempre tinha um pouquinho de bloqueio, assim, por assim dizer. Acho que não por conta dos professores, ou não por conta talvez seja um pouquinho da didática. E eu sempre quis trazer um pouquinho mais disso, do que me faltou para quem pudesse vir, quem se interessasse. E como estava tendo bastante assim, expansão de curso, eu sempre me apaixonei em tentar dar um pouquinho de aula, trazer um pouquinho mais do que eu sinto assim, de biotecnologia para as pessoas que também mexem, que também têm vontade de conhecer. Então, a docência me chamou um pouco a atenção e me trouxe um pouco mais de vontade assim, do que a indústria, ou então do que na parte de fora. Eu tentei, mas assim, mesmo não conseguindo, ainda pensei, acho que não, isso não é muito para mim. E eu sempre ajudei muitas pessoas enquanto estava fazendo a minha pesquisa, e eu via que eu tinha vontade de continuar lecionando, tinha vontade de ensinar as pessoas, e isso me atraiu bastante, assim, na parte da docência. E foi por isso que eu comecei a caminhar um pouquinho para essa área. Na parte de professores, assim, isso sempre mudou por causa que teve um professor na faculdade que eu tive, ele chama professor Boscoli, de Uberlândia. A forma como ele dava aula e como ele apresentava era muito diferente do que a gente tinha normalmente. Então, ele trazia um pouco mais de que, olha, você não precisa ficar decorando, você não precisa ficar de uma forma tão fixa, rígida e sem tanta flexão para você poder ensinar alguém. Então, ele, mesmo assim, numa faculdade, numa universidade, ele chegava, ele passava filmes para a gente, tipo assim, uma área que ela é muito técnica e ela é voltada muito para pesquisa. Você tem um professor que traz um pouco mais de mostrar na onde que a biotecnologia está envolvida, que na época eu lembro que ele passou para a gente o filme Óleo de Lorenzo e a gente começou a perceber o que estava a biotecnologia. Então, a gente foi assistindo junto com ele e ele explicando como ocorria, o porquê que foi esse desenvolvimento, tanta parte ética, como que acontecia essa evolução da biotecnologia, como isso auxiliou para a biotecnologia. Então, ele foi mostrando um pouco, mas não só a ciência crua, mas também toda a humanidade que tem nela envolvida. Então, isso me apaixonou muito. Eu fiquei
eu adorei como ele apresentava e ele foi muito a minha inspiração, assim, pela forma como eu tento ensinar, por causa que ele saciou bastante a minha curiosidade, assim, por conta do que tinha por trás, da explicação por conta de tudo que está associado com a ciência crua em si. Então, eu sempre tentei buscar um pouquinho onde estava essa história por trás e ele sempre trouxe isso e eu acho que isso auxilia muito e sempre traz bastante. Então, foi por conta disso, dessas mix de coisas que eu me interessei bastante na parte da docência. Certo. E você teria alguma indicação de, sei lá, Uhum. leitura de algum meio, seja vídeo, para dar uma visão maior do que dar Uhum. mais uma ideia do que é a área, algo que você acha que seria interessante para quem se interessa, Uhum. coisas. Olha, teve um livro que sempre mexeu bastante assim comigo, mas é uma questão mais de divulgação científica, mas assim, que também traz um pouco da biotecnologia, da discussão toda que tem nela, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. O Carl Sagan eu sempre admirei muito a forma como ele apresenta as ideias, a forma como ele apresenta toda a questão do não só da dicotomia que existe, toda essa dubiabilidade que tem uma questão, mas ele não só te guia para um lado, mas ele apresenta todas as informações que existem e te auxilia a formar uma opinião própria quanto a isso. Então, a forma como ele apresenta isso modificou muito, não só a forma como eu enxergo uma determinada questão, mas também me auxiliou muito no raciocínio crítico, no raciocínio científico, que me ajuda muito a perceber como conduzir de fato as coisas de uma maneira correta. E eu também gostei de ler um livro também, que chama O Gênio Egoísta. Ele traz um pouco muito puxado para a parte de biologia, mas assim, é uma leitura um pouco pesada, mas eu gosto bastante dele explicando quais são as influências sobre o gene tem sobre o nosso fenótipo, quais são as interações ambientais que existem quanto a isso, porque eu sempre gostei muito de entender o porquê a gente apresenta isso, por que acaba gerando tanta doença, efemeridade, por conta da genética, por que dessa mutação. E ele explica um pouquinho disso e traz toda uma reflexão filosófica em cima, que é muito interessante. Muitas das partes, às vezes, eu não concordo, mas, assim, você lê um capítulo, você fica um pouco assim, eu não concordo com isso, e no outro ele te prende mais atenção, ele te chama, assim. Então, foi um livro que também mexeu, me deu essa dualidade, mas me atraiu bastante e que eu gosto e indico para quem se interessar, porque é um livro muito bom também. Bom, eu acho que a gente falou um tanto bom sobre. Uhum. Se você quiser colocar mais alguma coisa, algo, algo que você queira acrescentar, fique à vontade. Senão Uhum. a gente já caminha para a finalização. Certo. Então, eu acho que não sei se eu falei um pouco, um pouco demais. É só porque assim, eu sempre atraí assim na biotecnologia, como falando para vocês, de trazer um pouquinho mais dessa informação, o que a biotecnologia traz. Assim. Eu acho que ainda tem bastante opção, eu acho muito interessante de vocês, em meio a toda a gama e opção que tem de cursos, vocês se interessarem, mesmo que um pouco assim, pela biotecnologia. Isso eu admiro bastante vocês como um todo, pessoas tão jovens assim também se interessando muito nessa área, e eu acho que ela vai ser uma tecnologia que realmente vai avançar muito
daqui para frente. A gente só tem mesmo a ganhar em si com a biotecnologia. E eu tenho certeza que o Brasil ele também vai contribuir muito ainda, ele vai ser capaz de ter uma capacidade de fornecer esse amparo que a gente precisa por tecnologia, precisa por essa independência tecnológica como um todo. E a gente é um meio muito grande de conseguir isso, com a biotecnologia, e eu sei que avançando nessa área a gente vai conseguir muitas proezas lá na frente. E, mais uma vez, eu quero agradecer por você, Samuel, Ander, Igor e Camila, pelo convite. Bom? Nós que agradecemos muito a sua contribuição, sua fala aqui, porque a gente ainda tá engatinhando aqui no projeto, né? Tentando fazer alguma coisa, mas nós agradecemos muito pela sua disposição, você gastar esse tempo para vir aqui falar um pouco. E eu espero que isso possa contribuir realmente para quem quer conhecer, para quem quer estudar nessa área. Uhum. Não, imagina. E, mais uma vez, por mesmo que seja engatinhando o projeto, vocês estão fazendo alguma coisa muito nobre, que é justamente trazer essa informação, trazer essa busca de informação que às vezes as pessoas não conseguem, e vocês trazem de uma forma bem mais clara, bem mais, digamos assim, suave toda essa informação, e isso ajuda muito para todo mundo que se interessa. Então, o tema de vocês é muito legal. Por mais que o projeto esteja engateando, eu sei que ele é muito importante e auxilia muita gente com isso. Então, continuem sempre com esse bom trabalho que vocês fazem. Bom, é isso então. Novamente, lá vou eu repetir. Muito obrigado pela sua contribuição, obrigado a quem está nos assistindo. Aquele recado de sempre, né? Curte, se inscreve no nosso canal, comente, caso queira comentar suas sugestões, e até a